Caros alunos, espero que todos vocês estejam bem. Então, dando continuidade à nossa disciplina de imunologia médica, hoje nós vamos discutir com vocês as respostas mediadas pelos linfócitos T. Na aula de anticorpos, nós já discutimos com vocês as respostas mediadas pelos linfócitos B. Então, hoje nós vamos ver as respostas mediadas pelos linfócitos T. Então, vamos compartilhar os slides. Então, respostas mediadas pelos linfócitos T. Então, nós temos dois tipos de linfócitos T, não é? Os linfócitos T CD4 e os linfócitos T CD8, particularmente esses dois. Tem outros linfócitos que a gente não vai discutir nesse momento. Então, hoje nós vamos discutir o CD4 e CD8. Então, os linfócitos TCD4 são ativados por uma célula apresentadora de antígeno, como nós já discutimos, pelo primeiro sinal e o segundo sinal, e eles executam suas funções através da secreção de citocinas. Então, essas citocinas vão ativar outras células que vão executar a função efetora do linfócito T. Então, aqui nós temos representado uma célula apresentadora de antígeno, apresentando um linfócito para um linfócito T que vai se transformar num linfócito T auxiliar do tipo 1 e apresentando antígeno para um linfócito T que vai se transformar num linfócito T auxiliar. Nós temos também o linfócito T auxiliar tipo 2, então é tipo 1, T auxiliar 17 e o T auxiliar tipo 2. Então, a ativação desse linfócito vai induzir a secreção de citocinas, que vão ativar macrófagos, e esses macrófagos que vão matar os micro-organismos que induziram a resposta deste linfócito T. Vão ativar neutrófilos, que vão matar aqueles micro-organismos que ativaram uma resposta de linfócito T auxiliar do tipo 17. Então, ele executa a sua função, um linfócito T executa a sua função através da secreção de citocinas, que vão ativar outras células. Então, ele não atua diretamente no micro-organismo. Ele age ativando outras células que vão fazer a função efetora para destruir o micro-organismo que está causando aquele processo infeccioso. O linfócito TCD8, como nós já vimos, ele já age por contato célula-célula. Então, ele age jogando suas substâncias diretamente e por contato célula a célula com a célula-alvo, com a célula infectada com o vírus, com uma célula tumoral, e o linfócito T determina diretamente a morte dessa célula-alvo infectada. Então, o linfócito T, CD4, produz citocinas que vão fazer sua função, e o linfócito TCD8 age por contato célula a célula, matando a célula-alvo infectada. Então, vamos começar a entender a resposta dos linfócitos TCD4 e depois nós vamos entender a resposta dos linfócitos TCD8. Então, vamos entender como ocorre a indução da resposta pelos linfócitos TCD4. Como nós já discutimos isso, nós vamos apenas rever esses aspectos. Então, como nós já tínhamos visto, a resposta de linfócitos TCD4 ocorre sempre num órgão linfóide secundário. Neste exemplo, está representado aqui um gânglio linfático, um linfonodo. Então, vamos entender como que ocorre a indução. Então, indução é como que a resposta é estimulada, e a função efetora é como o micro-organismo é destruído, como ocorre o processo de destruição daquele micro-organismo. Então, vamos entender onde ocorre, como ocorre e qual a resposta determinada. Então, como nós já tínhamos visto, os linfócitos T virgens estão no sangue circulante e, nesse processo, eles entram nos gânglios linfáticos, tanto pelo sangue circulante como pela própria vasos linfáticos. Então, pelo sangue circulante e pelos vasos linfáticos. Então, os linfócitos T virgem ficam circulando nesse gânglio linfático, nesse linfonodo, com o objetivo de encontrar o seu antígeno específico. Como nós vimos na aula passada, esses antígenos são específicos. Esse receptor do linfócito T é específico e só responde para o seu antígeno específico.
Ao mesmo tempo está chegando lá da periferia ou o próprio micro-organismo, que pode ser carregado pelos vasos linfáticos, ou uma célula dendrítica que capturou um antígeno na periferia, por exemplo, na pele, no pulmão, e carregou esse micro-organismo que foi capturado para o vaso linfático. No gânglio linfático, ele tem todas as condições adequadas, então ele recebe o primeiro sinal para a indução da resposta imune, que é a apresentação do antígeno específico para esse micro-organismo, mais o segundo sinal, que aqui está representado pelo B7-CD28. Então, ele entra num processo de multiplicação e diferenciação. Nesse processo de multiplicação e diferenciação, é que ele vai escolher se ele vai ser um linfócito T auxiliar do tipo 1, se ele vai ser um linfócito T auxiliar do tipo 17, ou se ele vai ser um T auxiliar do tipo 2. Então, vamos entender um pouquinho melhor esse processo nos próximos slides. Como ocorre essa escolha para ele ser um linfócito T auxiliar do tipo 1, T auxiliar do tipo 2 ou T auxiliar do tipo 17. Então, esse linfócito que foi ativado entrou em multiplicação e diferenciação. Então, ele era um único linfócito que encontrou o seu antígeno. E ele entra em multiplicação e diferenciação, e em alguns dias ele se transforma em milhões desses linfócitos. Por isso que o órgão linfóide secundário aumenta de tamanho. Então, por isso que tem aumento dos gânglios linfáticos. Então, esses linfócitos agora que foram ativados e que se transformaram ou no linfócito T auxiliar do tipo 1 ou 2 ou TA17, ele vai sair para o sangue circulante, então ele vai entrar na circulação sanguínea e aí, por aqueles mecanismos que nós já discutimos, ele vai encontrar por aderência de moléculas receptores de superfície, ele vai encontrar o local onde encontra esse antígeno causando a infecção e vai migrar para aquele local onde se encontram os outros antígenos que estão, os outros micro-organismos que estão causando aquele processo infeccioso. Lá naquele local, ele vai ativar novos macrófagos, vai ativar novos neutrófilos e induzir uma resposta efetora para matar aquele micro-organismo. Então, a resposta primária, como nós já vimos, ocorre sempre num órgão linfóide secundário. Uma resposta secundária, ou seja, um encontro com o antígeno pela segunda vez, o linfócito T, auxiliar tipo 1, 2 ou 17, ele pode ser ativado no próprio tecido, se esta resposta for uma resposta secundária. Na resposta primária, esse processo sempre ocorre num órgão linfóide primário. Então, a fase de indução da resposta imune é quando eu tenho um encontro do antígeno e ele entra em multiplicação e diferenciação, produzindo milhões desses linfócitos, e a fase efetora, então, indução é a ativação do linfócito. E fase efetora é quando esse linfócito está ativando um macrófago, um neutrófilo, e está matando, fagocitando o micro-organismo, estimulando a resposta inflamatória, então executando a função efetora de defesa contra aquele micro-organismo que infectou aquele indivíduo. Vamos agora entender de que maneira um linfócito T vai se transformar num linfócito T auxiliar do tipo 1, T auxiliar do tipo 2 ou T auxiliar do tipo 17. Então, nós vamos analisar nesses aspectos. Esses parâmetros aqui é que vão ser importantes. Então, qual o tipo de antígeno que está sendo estimulado? Então, é uma bactéria extracelular, é uma bactéria intracelular, é um fungo, é um protozoário, é um euminto? Então, o tipo de antígeno que está induzindo a resposta. É um alergeno? Então, o tipo de antígeno é um dos primeiros determinantes de que tipo de resposta que vai ocorrer. Segundo, é o estado de ativação da célula apresentadora de antígeno. Então, o estado de ativação auxilia na determinação de uma resposta TA1 ou numa resposta TA2. Geralmente, quando a célula apresentadora de antígeno está mais ativada, ela estimula uma resposta TA1. Quando ela está menos ativada, ela estimula uma resposta TA2. T auxiliar do tipo 2.
o tipo de células que estão presentes no local e, consequentemente, os tipos de citocinas que essas células produziram, que a gente vai discutir agora em mais detalhes nos próximos slides. Então, quais células estão ali naquele local e essas células estão produzindo citocinas, e essas citocinas que vão ajudar a diferenciação no TA1 ou TA2. A base genética daquele indivíduo, ou seja, qual a via intracelular que esse indivíduo estimula predominantemente. Então, qual é a base genética? Qual as vias que são ativadas dentro daquela linfócito que foi ativado? Então, quais as vias utilizadas, ou seja, quais são os fatores de transcrição que são ativados quando aquele indivíduo entrou em contato com determinado antígeno. Então, vamos entender como que, quando ocorre a indução de um linfócito TCD4, ele escolhe a via T auxiliar do tipo 1, ou seja, ele vai se transformar num linfócito T, CD4 positivo, T auxiliar do tipo 1, ou seja, ele vai produzir as citocinas que caracterizam o ramo T auxiliar do tipo 1, que são interferon, fator de necrose tumoral e interleucina 2. Então, vamos entender como ocorre essa diferenciação para um linfócito T auxiliar do tipo 1. Então, primeiro as características do antígeno. Então, imagina aqui um Mycobacterium tuberculose, uma leishmania, geralmente são patógenos intracelulares, um Mycobacterium hansen. Então, esse Mycobacterium tuberculose foi capturado por uma célula dendrítica lá no pulmão, quando ele respirou e o micro-organismo foi lá para o alvéolo pulmonar. Então, ele vai capturar, uma célula dendrítica vai capturar esse Mycobacterium tuberculose, carregar esse Mycobacterium tuberculose para um gânglio linfático satélite e vai apresentar lá no gânglio linfático para um linfócito T imaturo que tem o receptor do antígeno específico para aquele pedacinho do Mycobacterium tuberculose que foi processado e apresentado na molécula de CPH de classe 2. Então, aqui foi ele recebeu o primeiro sinal e o segundo sinal para induzir uma resposta imune. As células que estão ali presentes neste momento são os macrófagos e células natural killers, células NK, células citotóxicas naturais. Essas células estão produzindo citocinas. Quais as citocinas que essas células estão produzindo? Então, as células natural killer, a célula NK, está produzindo interferon gama, enquanto que o macrófago, assim que ele entrou em contato com o antígeno, ele passou a produzir interleucina 12. Então, esse macrófago está produzindo interleucina 12 e a célula NK está produzindo interferon. Então, este linfócito que foi apresentado para o antígeno, que recebeu a ação, né, os seus receptores foram estimulados pela interleucina 12, que agiu no receptor da interleucina 12, e o interferon, que se ligou ao receptor do interferon, ele vai ativar as vias de transcrição intracelulares através do STAT4, STAT1, mas particularmente o TBET. Então, o fator de transcrição mais importante para induzir a diferenciação de um linfócito para o ramo T auxiliar do tipo 1 é o fator de transcrição TBET. Então, esses estímulos vão lá no gene dessa célula, que vão estimular esse gene, o DNA dessa célula, atravessa o núcleo, vai para o DNA, então é um fator de transcrição que vai lá no núcleo da célula e estimula essa célula a produzir interferon gama. Então, essa célula começou a sua produção, a sua ativação através do interferon gama, e ela é estimulada a produzir interferon gama. E este é um processo de amplificação. Agora, este interferon gama estimula de novo essa célula, aumentando ainda mais esse processo de ativação desse linfócito T, CD4, para o ramo T auxiliar do tipo 1. Então, essa célula vai produzir interferon e ela foi estimulada pela presença ali no meio de um pouco de interferon e um pouco de interleucina 12. Então, a ativação do linfócito é um processo que amplifica uma citocina que já existia no meio. Então, ele amplifica e
aumenta a atividade das células que estão em volta. Então, ele passa a produzir, ativar várias dessas células, produzindo interferon. Esses interferons vão voltar e ativar os macrófagos que capturaram aquele antígeno, e esse macrófago é que vai matar o micro-organismo que foi ingerido. Então, onde que ocorreu esse processo? A ativação foi no gânglio linfático e o encontro com o antígeno. Então, esse linfócito TC auxiliar do tipo 1, que já se diferenciou para linfócito T auxiliar, vai voltar para a periferia. Num Mycobacterium tuberculose, ele vai para o pulmão, por exemplo, se o micro-organismo estiver lá no pulmão. Ele vai para as meninges, se for uma Mycobacterium tuberculose. Então, para onde uma meningite tuberculose? Então, onde estiver esse micro-organismo, aquele linfócito vai para encontrar o seu antígeno para matar aquele micro-organismo. Se for uma leishmania que foi fagocitada, ele vai para a pele onde estiver a lesão ulcerosa, específica causada pela leishmania. Então, e para quais micro-organismos, então, ocorre uma resposta T auxiliar do tipo 1? Então, é para micro-organismos particularmente intracelulares, aqueles micro-organismos que estão dentro do macrófago, que vai ser ativado pelo interferon para matar aquele micro-organismo especificamente. Então, ele ativa um linfócito, que o linfócito vai produzir interferon, e o interferon vai ativar o macrófago para matar aquele micro-organismo. Vamos entender um pouquinho melhor a ação inicial do interferon, da interleucina 12 e do interferon gama. Então, o interferon gama está vindo pela célula NK que está presente ali naquele meio. E a interleucina 12, como que é o processo de ativação da interleucina 12? Então, aqui é uma célula apresentadora de antígeno que capturou um micro-organismo. Então, imagine uma célula apresentadora de antígeno que capturou um macrófago, que capturou uma Mycobacterium tuberculose. Então, pelo receptor, semelhante a TOL, por exemplo, pelo receptor para padrões moleculares de patógeno, para o receptor para complemento, para o receptor para porção FC da imunoglobulina. Então, ele capturou esse antígeno. Aqui está representado a captura de um micro-organismo para receptor semelhante ao TOL. Então, essa própria ingestão do micro-organismo, só o fato da célula apresentadora de antígeno ingerir este micro-organismo já estimula a transcrição de genes para produzir interleucina 12. Então, o encontro com o micro-organismo já estimula essa célula apresentadora de antígeno, que nesse caso está sendo uma célula dendrítica ou um macrófago, a produzir interleucina 12. Então, a célula apresentadora de antígeno passa a produzir interleucina 12, que vai ser, junto com o interferon, o primeiro sinal para essa célula se transformar em uma célula T auxiliar do tipo 1. E essa célula vai produzir mais interferon, que vai ativar aquele macrófago. Mas este interferon vai voltar de novo aqui também, olha, e através da ligação do CD40 e ligante do CD40, então esse próprio linfócito T ativado vai passar a expressar o ligante do CD40, a célula apresentadora de antígeno vai ter expresso na sua superfície a molécula do CD40, então esse encontro do linfócito TCD4, ligante do CD40, do linfócito TCD4, com o CD40 da célula apresentadora de antígeno, também vai estimular mais ainda a produção de interleucina 12 e mais ainda a ativação deste macrófago para que ele execute as suas funções, produzindo a morte daquele micro-organismo que está no seu interior. Então, suponhamos um Mycobacterium tuberculose, um Mycobacterium Hansen, uma listéria, uma leishmania, um fungo que esteja dentro desse macrófago. Então, ele foi ativado para matar aquele micro-organismo intracelular. Então, vamos agora entender um pouquinho melhor as funções efetoras do linfócito T auxiliar do tipo 1. Então, aquele linfócito T auxiliar do tipo 1, como nós falamos, ele vai produzir citocinas, e essas citocinas produzidas vão executar sua função. Como nós já falamos, ele é um linfócito T auxiliar. Então, ele auxilia do tipo 1. Ele auxilia um macrófago para
aumentar a sua competência, como nós acabamos de discutir na aula anterior, no slide anterior, para matar aquele micro-organismo. Além disso, esse linfócito T, CD4, auxilia o linfócito B a produzir anticorpos. Quais anticorpos que são estimulados quando este linfócito B, esse linfócito T auxiliar do tipo 1, está auxiliando o linfócito B a produzir anticorpos? Então, estes anticorpos vão ser da classe IgM e IgG, quando o auxílio veio por um linfócito T auxiliar do tipo 1, ou seja, na presença de interferon gama, este linfócito B vai estimular a produção, se transformar num plasmócito produtor de anticorpos da classe IgG e IgM. Então, este linfócito B estimulando este linfócito T com um determinado antígeno, então ele vai passar também o primeiro sinal através desse antígeno. Esse linfócito T passa a expressar o ligante do CD40 da mesma maneira que ele ativou o linfócito, o macrófago, ele vai ativar esse linfócito B. Então, ele passa a apresentar o ligante do CD40 e o linfócito B, quando ele encontrou com o antígeno, ele já passou a expressar o CD40. Então, o linfócito B passou o estímulo para este linfócito T através do antígeno e o linfócito T vai responder estimulando o linfócito B através da molécula CD40, ligante do CD40, para se transformar num plasmócito produtor de anticorpos. Além disso, os anticorpos ativam o sistema do complemento, nós vamos discutir melhor numa aula posterior, e estimula o papel de opsonização destes anticorpos que vão auxiliar os macrófagos a aumentarem a capacidade de destruição daquele micro-organismo, tanto pela ativação do sistema do complemento, quanto dos anticorpos fazendo o papel de opsonização. Então, esses anticorpos opsonizando os macrófagos vão ampliar ainda mais a capacidade de destruição, de fagocitose e destruição, diminuindo a carga daquele micro-organismo que infectou aquele indivíduo. Além disso, o linfócito T ainda produz citocinas como fator de necrose tumoral e linfotoxina que estimulam os neutrófilos a se ativarem, e esses neutrófilos, então, aumentam sua capacidade microbicida. Então, o linfócito T auxiliar aumenta a capacidade dos macrófagos, aumenta a resposta inflamatória e a ativação dos neutrófilos pelo fator de necrose tumoral, o interferon aumenta a capacidade de ativação do macrófago e ajuda o linfócito B a produzir anticorpos da classe IgM e IgG. Vamos entender um pouquinho mais o que é esse macrófago ativado, ou seja, a ativação e a função efetora dos macrófagos na imunidade mediada pelo linfócito T auxiliar do tipo 1. Então, quando esse macrófago apresentou um antígeno para o linfócito T, com o primeiro sinal, e esse linfócito T passou a responder expressando a CD40, ligante de CD40, ele ativou esse macrófago, tanto pelo CD40 quanto ligante de CD40, como pelo interferon que estava sendo produzido e que vai ligar no seu receptor para interferon neste macrófago. E o que vai acontecer, então, com este macrófago que recebeu este estímulo pelo CD40 e pelo receptor do interferon? Então, quais são as competências que vão ficar amplificadas neste macrófago que vai se transformar num macrófago ativado? Então, primeiro é a produção de moléculas microbicidas, ou seja, ele aumenta a produção de radicais de oxigênio, a produção de óxido nítrico e as enzimas lisosomais microbicidas. Então, ele amplifica a capacidade de matar o micro-organismo, porque aumenta as moléculas microbicidas dentro deste macrófago.
Além disso, ele passa a secretar citocinas que são inflamatórias, então ele aumenta a secreção de fator de necrose tumoral, então ele passa a produzir fator de necrose tumoral, e o macrófago passa a produzir interleucina 1 e aumenta a produção da interleucina 12 e também de quimiocinas, que vão chamar mais células para aquele local onde está ocorrendo o processo infeccioso. Então, essas citocinas vão aumentar a recrutar mais células, mais leucócitos para aquele local, para fazer a defesa contra aquele micro-organismo. E isso vai induzir a resposta inflamatória no local. Além disso, a interleucina 12 vai aumentar a diferenciação do linfócito T auxiliar do tipo 1 pela produção que passa a produzir mais interferon gama, como nós vimos no slide anterior. Além disso, esse macrófago passa a apresentar um número maior de moléculas do complexo principal de histocompatibilidade e de moléculas coestimulatórias. Então, ele aumenta a expressão do B7, para poder ativar o linfócito, aumenta a expressão de moléculas do complexo principal de histocompatibilidade do tipo 2 para ativar novos linfócitos que estiverem ali presentes, ali passando por aquele local. Então, aumentando a competência daquela defesa, daquele macrófago e para destruir o micro-organismo e para apresentar antígeno para os linfócitos T auxiliar do tipo 1. Como essa resposta é quantificada? Então, como que a gente faz a quantificação, se está ocorrendo essa resposta, em um paciente? Então, você tem um paciente com tuberculose, por exemplo, e se você quer saber se este paciente está desenvolvendo essa resposta de hipersensibilidade retardada. Nós temos respostas de hipersensibilidade imediata, que são aquelas respostas que vão ser desencadeadas imediatamente após o encontro com o antígeno, e nós vamos discutir isso quando a gente discutir os mecanismos de agressão imunológica relacionados com anticorpos da classe IgE. Então, quando eu entrei com um alergeno entra em contato com o nosso organismo, ele imediatamente estimula uma resposta que a gente vai chamar de imediata. A resposta que nós estamos discutindo agora do linfócito T auxiliar do tipo 1 é uma resposta de hipersensibilidade retardada, porque ela demora 48 horas para se expressar. Então, nós temos um paciente em que nós estamos suspeitando que este paciente tem um quadro de tuberculose. Então, a minha pergunta é, este paciente tem linfócito T auxiliar do tipo 1, linfócito CD4, T auxiliar do tipo 1, específico para o Mycobacterium tuberculose, para eu verificar se ele tem a infecção, se essa infecção que ele está tendo é causada pelo Mycobacterium tuberculose. Então, eu injeto no braço, no antebraço esquerdo deste paciente, de modo intradérmico, um pouquinho desse antígeno. Então, se eu estou suspeitando que é uma tuberculose, eu vou injetar um pouquinho do antígeno do Mycobacterium tuberculose, que é o que a gente chama de PPD, antígeno proteico purificado do Mycobacterium tuberculose. Se for eu estou suspeitando que esse paciente tem uma leishmaniose, um calazar, por exemplo, eu injeto um pouquinho do antígeno de Montenegro, que é um antígeno do calazar, da leishmania que causa o calazar. Se for uma leishmania que causa leishmaniose cutânea, eu injeto a leishmanina. Se for um fungo, eu injeto um antígeno do fungo. Então, eu injetei um pouquinho daquele antígeno no braço do paciente, da suspeita clínica que eu estou tendo, que esse paciente está tendo essa infecção. Então, baseada nos parâmetros clínicos, eu faço uma suspeita que esse paciente tem uma tuberculose, que tem um calazar, que tem uma leishmaniose. E eu vou confirmar se essa doença está verdadeira, é o calazar, é a tuberculose, injetando um pouquinho desse antígeno no braço do paciente. Depois de 48 horas, eu tenho uma reação de
de hipersensibilidade retardada e vai se expressar no braço do paciente com uma área. Então, eu injetei esse antígeno no braço, depois de 48 horas, eu tenho essa área de endurada, então é uma área endurecida e com uma área de hiperemia em volta. Eu meço esse diâmetro da área endurecida, e se esse diâmetro for maior do que 5 milímetros por 5 milímetros, diz para mim que este paciente tem linfócitos T auxiliar do tipo 1, CD4 positivo, T auxiliar do tipo 1, para o Mycobacterium tuberculose, se eu injetei o antígeno do Mycobacterium tuberculose. Se eu injetei leishmanina, ele tem o antígeno da leishmania. No Mycobacterium tuberculose, é sugestivo de que o paciente está infectado com o Mycobacterium tuberculose se esse diâmetro for maior do que 10 milímetros nos dois eixos. Então, eu faço leitura nos dois eixos. Qual é o diâmetro o longitudinal e o diâmetro vertical. Então, ele tem que estar maior do que 10 por 10. É sugestivo que esse paciente está num quadro de tuberculose. E qual é a expressão agora histopatológica se a gente fizer uma lesão onde está no pulmão do paciente, com a Mycobacterium tuberculose, onde tem a leishmania, onde tem um determinado micro-organismo que está causando essa resposta do tipo T auxiliar do tipo 1, qual é a expressão histopatológica? Então, é a inflamação granulomatosa. Então, aqui é um granuloma com necrose caseosa com Mycobacterium tuberculose. Então, imagine que a lesão no centro é uma lesão desestruturada, por isso que a necrose caseosa, ele necrosa a região do centro. Então, onde está, você vê que não tem estrutura celular, você não verifica a estrutura celular. Depois eu tenho um halo de células, de macrófagos intensamente ativados, que são aquelas células multinucleadas. O macrófago está tão ativado, quando ele ingeriu um micro-organismo, que as suas membranas se grudam e ele se transforma num macrófago gigante, uma célula gigante multinucleada. E na parte externa, na periferia externa, eu tenho uma bainha de linfócitos. Então, eu tenho uma bainha de linfócitos, a grande maioria desses linfócitos são linfócito T CD4 positivo, e muitos desses CD4 positivos específicos para o Mycobacterium tuberculose. Então, essa é a expressão histopatológica daquela resposta que nós vimos que desencadeou uma resposta T auxiliar do tipo 1. Vamos entender agora como ocorre a indução de uma resposta que vai determinar a formação de linfócito T auxiliar do tipo 2. Então, vamos caracterizar aqueles mesmos parâmetros. Quais são os antígenos, quais são as células apresentadoras de antígeno, quais são as células que estão ali presentes, que vão produzir determinadas citocinas, quais as vias intracelulares que vão ser ativadas para se transformar num linfócito T auxiliar do tipo 2. Então, para que ocorra uma resposta T auxiliar do tipo 2, na resposta fisiológica há um euminto. Então, quando a gente tem um euminto, uma giardia, um ascaris, um xistosoma, então uma larva de euminto está estimulando uma célula, capturou um pedacinho desse antígeno da larva de euminto, uma célula dendrítica capturou um pedacinho daquele euminto, que migrou para um gânglio linfático e vai apresentar com o primeiro sinal e o segundo sinal para uma célula T virgem que tem o receptor do linfócito T específico para este pedacinho do euminto que está sendo apresentado pela célula dendrítica. Isso vai ocorrer na presença de células, mastócitos e eosinófilos que estão ali naquele microambiente produzindo interleucina 4. Então,
as células que estão ali presentes vão ser mastócitos e eosinófilos, principalmente, e essas células vão estar produzindo interleucina 4. Então, o encontro do antígeno na presença de interleucina 4, então essa interleucina 4 vai estimular as vias intracelulares do STAT6 e do GATA3, e vai no núcleo dessa célula, no DNA dessa célula, estimular a produção de mais interleucina 4. Observe que ocorreu a mesma coisa, de modo muito semelhante ao que ocorreu no linfócito T auxiliar do tipo 1. Já tinha um pouquinho de interferon no ambiente e ele aumentou a produção de interferon. Aqui já tinha um pouquinho de interleucina 4, ele aumentou a produção de interleucina 4. Então, o fator de transcrição mais importante para induzir uma resposta T auxiliar do tipo 2 é ao GATA3. Então, a via intracelular do GATA3, então a base genética desse indivíduo, estimula que ele vá produzir a interleucina 4 através do GATA3. E aí ele se transforma num linfócito T auxiliar do tipo 2. Quando um indivíduo entrou em contato com um alergeno, por exemplo, uma substância do Dermatofagoides pityriensis, que é um ácaro que fica no ambiente, pelo de gato, substâncias de planta, que vão causar uma resposta T auxiliar do tipo 2, e esse indivíduo vai produzir anticorpos da classe IgE e fazer, por exemplo, um quadro de asma, um quadro de choque anafilático, ele geneticamente estimula a produção a ativação desse linfócito através do GATA3. Então, geneticamente, ele estimula a via do GATA3, e isso estimula a produção de anticorpos da classe IgE. Se esse indivíduo geneticamente estimular a via do TBET, então ele não vai ter um quadro de alergia. Então, os indivíduos que fazem alergia são aqueles que geneticamente utilizam a via do GATA3. Se um indivíduo normal, a grande maioria dos indivíduos normais, ele estimula a produção de anticorpos contra o dermatofagoides, contra os antígenos do pelo de gato, de substâncias alimentares, ele estimula o TBET e produz IgM e IgG, isso não causa doença. Mas quando ele usa o GATA3, ele passa a produzir o linfócito T auxiliar do tipo 2, que vai estimular os anticorpos a produzirem os linfócitos B a produzirem anticorpos da classe IgE. Mas fisiologicamente, então, na situação normal, na resposta de um indivíduo normal, essa resposta T auxiliar do tipo 2 é para fazer a nossa defesa, particularmente contra os eumintos. Então, o que essa célula agora vai fazer? Ela vai produzir mais interleucina 4, ela vai produzir interleucina 5 e interleucina 10 e interleucina 13. Então, o linfócito T auxiliar do tipo 2, ele vai produzir interleucina 4, 5 e 13, que vão ter as funções efetoras. A interleucina 4 vai estimular a produção de anticorpos da classe IgE, a interleucina 5 vai ativar eosinófilos, que vão ajudar a matar essa larva, e a interleucina 6 vai estimular a secreção de mucosas. Um linfócito virgem, quando ativado, se ele for deixado a sua situação normal, ele vai para a via da interleucina 4. Ele vai para a via do GATA3. Então, numa criança pequena, ela tem uma tendência a seguir a via do GATA3, assim, no início da vida. Por isso que é mais arriscado uma criança pequena entrar em contato com certos alergenos, e os fenômenos alérgicos geralmente ocorrem nas fases iniciais da vida. Porque se esse linfócito for deixado naturalmente, ele vai para o GATA3. Ele só vai para T auxiliar do tipo 1 se tiver interferon aqui no meio. Então, se tiver interferon, ele vai para T auxiliar do tipo 1. Se ele for deixado naturalmente, ele vai para T auxiliar do tipo 2. Então, aqui esse interleucina 4, numa situação normal do indivíduo adulto, ele vai, na presença de interleucina 4, ele vai se transformar num T auxiliar do tipo 1. Vamos entender um pouquinho melhor, então, mecanismos efetores. Então, T auxiliar do tipo 2 vai ser
o antígeno vai ser eumintos ou alergenos ou substâncias que vão causar alergia. A célula apresentadora de antígeno vai ser uma célula dendrítica geralmente mais imatura. As células que estão ali presentes vão ser mastócitos e eosinófilos. As citocinas que vão ser produzidas vão ser interleucina 4. A via de transcrição vai ser o GATA3. E as citocinas que ele vai produzir, interleucina 4, 5, 13 e 10. Vamos entender agora quais são as funções efetoras. Então, este linfócito que foi ativado por um euminto vai executar quais funções? Então, sempre um linfócito TCD4 vai produzir citocinas e as citocinas é que vão executar as funções. Ele não tem ação de contato célula a célula. As funções vão ser executadas pelas citocinas. Então, esse vai ser um linfócito T auxiliar que foi induzido para a via do T auxiliar do tipo 2. E o que então esse linfócito vai fazer? Ele vai ativar o linfócito B, estimular o linfócito B na presença da interleucina 4 para se transformar num plasmócito produtor de anticorpos, principalmente da classe IgE e da classe IgG4 em seres humanos. O IgG4 é semelhante ao IgG1 em camundongos. Então, em seres humanos, que é o que a gente tem maior interesse, ele vai produzir anticorpos da classe IgE e IgG4. Esses anticorpos vão fazer a defesa contra aqueles eumintos no mecanismo de ADCC, como nós já discutimos, e vão ativar os mastócitos para estimular a desgranulação deste mastócito, estimulando a resposta inflamatória naquele local. Além disso, essas células vão produzir interleucina 4 e interleucina 13, que vão estimular a secreção do muco e do peristaltismo intestinal. Então, muitos desses eumintos vão estar lá na luz intestinal. Então, a secreção de muco aumentada, o aumento do peristaltismo está ocorrendo, tentando eliminar aquele parasita que está infectando a luz intestinal daquele indivíduo. Então, aumenta a secreção de muco e aumenta o peristaltismo intestinal. Além disso, a interleucina 4 e a interleucina 5 vai ativar os eosinófilos, ela vai chamar esse eosinófilo, ela funciona como uma substância quimiotática, chamando eosinófilos para aquele local onde estão as larvas, e a interleucina 5 vai também ativar esses eosinófilos para fazer o mecanismo de ADCC, que nós já discutimos, para matar essa larva. E com o macrófago, o que a interleucina 4 e a interleucina 13 vão fazer com o macrófago? Nós vimos que o interferon ativou esse macrófago. Então, a interleucina 4 e a interleucina 13 vai ativar alternativamente o macrófago, e as consequências vão ser diminuir a resposta inflamatória local e aumentar a fibrose e a cicatrização do tecido. Então, por exemplo, no esquistosomose, que tem a larva do esquistosoma no fígado do indivíduo, ele vai aumentar a fibrose em volta do ovo, e é um dos fatores que vão ajudar na resposta patogênica, nesse caso, da formação da fibrose que ocorre no fígado no paciente com esquistosomose. Ele aumenta a fibrose e a cicatrização do tecido no local onde está ocorrendo este processo. Então, vamos entender quais são as funções efetoras dos macrófagos, tanto na resposta T auxiliar do tipo 1, quanto na resposta do T auxiliar do tipo 2. Então, o macrófago, que a gente chama de M1, que é um macrófago classicamente ativado, é aquele que nós já discutimos, que ele aumenta a produção do interferon, e esse interferon vai aumentar a produção de radicais de oxigênio, nitrogênio, enzimas lissosomais, ele passa a produzir as citocinas 1, 12, 23,
6 e quimiocinas, e estimulam a inflamação e a capacidade microbicida para aqueles micro-organismos que estão dentro do macrófago, particularmente. Então, esse é o macrófago M1, que ele foi ativado pelo interferon. E agora, quando eu tenho uma resposta T auxiliar do tipo 2, eu tenho um macrófago que a gente chama alternativamente ativado e que se chama M2. Então, ele estimula o desenvolvimento de um macrófago M2. E este macrófago M2 vai fazer o quê? Ele vai passar a produzir interleucina 10 e TGF-beta, que vão ter função anti-inflamatória. Então, vai inibir o processo inflamatório. Então, um macrófago alternativamente atizado pela via do T auxiliar do tipo 2, ele é anti-inflamatório, ele inibe a resposta inflamatória. E essa inibição ocorre pela produção das citocinas interleucina 10 e TGF-beta. Além disso, ele vai produzir poliaminas, prolinas e TGF-beta, que vão ser responsáveis pela cicatrização do tecido onde está ocorrendo o processo e pela formação de fibrose naquele local. Então, o macrófago alternativamente ativado, ele tem a resposta anti-inflamatória e de cicatrização e formação de fibrose. E o macrófago classicamente ativado, ele é inflamatório, então ele estimula a inflamação e aumenta a capacidade microbicida do macrófago para os micro-organismos que foram fagocitados. Vamos entender agora como ocorre a resposta para um linfócito T auxiliar 17. Então, como que esse linfócito vai para o ramo do T auxiliar do tipo 1, do tipo T auxiliar do tipo 17? Então, os antígenos que são, então, da mesma maneira que nós já discutimos para os outros, os antígenos que induzem uma resposta de T auxiliar de 17 são bactérias extracelulares. Então, a estafilococcus, streptococcus, os entéricos intestinais e alguns fungos. Então, a resposta T auxiliar de 17 são bactérias extracelulares e fungos, particularmente. Então, ele capturou o antígeno dessa bactéria ou desse fungo, processou e apresentou para um linfócito T virgem, que induziu uma resposta. E quais eram as células ali presentes? Geralmente são neutrófilos, que estão aqui presentes, e na presença de quais citocinas que vão induzir essa resposta T auxiliar do tipo 17? Principalmente interleucina 6 e interleucina 1. Então, na presença de neutrófilos de interleucina 6 e interleucina 1, esse linfócito, a presença de TGF-beta, interleucina 6 e interleucina 1, esse linfócito vai ser estimulado para o ramo T auxiliar do 17. Então, a interleucina 6 vai ativar a via do STAT3 e o TGF-beta vai ativar a via do ROR-γ-T. Lembra que nós já discutimos isso na primeira aula. Então, o fator de transcrição que vai estimular com que esse linfócito se transforme num T auxiliar do tipo 17 é principalmente o fator de transcrição ROR-γ-3, que vai no núcleo dessa célula, no DNA dessa célula, e vai estimular a produção de interleucina 21. Além disso, ele precisa estar na presença, isso é amplificado pela interleucina 23 também, que é produzida pela célula dendrítica. Então, a célula dendrítica vai produzir interleucina 6, interleucina 1, neutrófilo possivelmente estão produzindo TGF-beta, e essa interleucina 6 e TGF-beta vão ativar a via do STAT3 e do ROR-γ-T, que vai fazer com que essa célula produza mais interleucina 21 e interleucina 17. Então, quais são as citocinas produzidas pelo linfócito T auxiliar do tipo 1, que se transformou num linfócito T auxiliar 17? Vai ser a interleucina 17 e a interleucina 22. Então, essa citocina, a interleucina 17, vai estimular a função efetora, particularmente a ativação dos neutrófilos e o processo inflamatório, e a interleucina 22 vai estimular
o fechamento das barreiras epiteliais na luz intestinal, nas vias respiratórias, dificultando a entrada de novos organismos. Então, para quais micro-organismos ocorre a resposta T auxiliar do tipo 17? Principalmente bactérias extracelulares e alguns fungos. Então, e o fator de transcrição para essa via é o ROR gama-T. E as citocinas produzidas vão ser a interleucina 17 e interleucina 22. Vamos entender um pouquinho melhor a função efetora, né, principal do linfócito T auxiliar 17, contra bactérias extracelulares e fungos. Então, ele vai produzir a interleucina 17 e a interleucina 22. Essa interleucina 17 vai ativar outros leucócitos e outras células do tecido, principalmente célula epitelial para fechar a barreira e leucócitos para ativar a resposta inflamatória. Principalmente quimiocinas, fator de necrose tumoral, ele vai produzir quimiocinas, fator de necrose tumoral, interleucina 6. Essa célula vai ativada vai produzir quimiocinas, fator de necrose tumoral, interleucina 1, interleucina 6, fator estimulador de colônia, que vão ativar os neutrófilos, que este neutrófilo vai ser fagocitar e matar o micro-organismo e vai estimular a resposta inflamatória no tecido. Então, ela vai estimular a resposta inflamatória, lembra que nós discutimos na primeira aula com a formação de pus, resposta inflamatória, edema, calor, rubor, um processo inflamatório de onde estiver ocorrendo a ativação desses neutrófilos, que pode ser, por exemplo, na garganta de um paciente que entrou em contato com estreptococo, num abscesso de pele de um paciente que entrou em contato com estafilococo. Então, a inflamação e a resposta de neutrófilos. E o outro ramo da ativação, então, é a interleucina 17 e a interleucina 22. A interleucina 22 estimula as células dos tecidos, particularmente para produzirem peptídeos antimicrobianos, e aumenta o papel de barreira, fechando as junções estreitas entre as células epiteliais, impedindo que aquele micro-organismo entre no tecido. Então, ele aumenta a barreira, produz peptídeos antimicrobianos, aumenta a resposta inflamatória e aumenta a competência dos neutrófilos para matar os micro-organismos. Então, nós vimos a resposta de linfócito T auxiliar do tipo TA0, que se transformou num T auxiliar do tipo 1, T auxiliar do tipo 2, T auxiliar do 17, T auxiliar 17. E lembra que nós discutimos que essa resposta é controlada, então isso é inibido quando ocorre a diferenciação do linfócito T regulatório, que é um dos mecanismos de regulação, e a via para estimular o linfócito T regulatório, as citocinas são interleucina 2 e TGF-beta, e a via intracelular, fator de transcrição, é o FOXP3. Essa parte nós vamos discutir com vocês na aula de regulação da resposta imune. Então, o linfócito T auxiliar do tipo 0, que foi diferenciado na presença de interferon, interleucina 12, e a via do T auxiliar TBET, o fator de transcrição TBET, ele vai estimular estes genes e vai ativar se transformar no linfócito T auxiliar do tipo 1. Quando ele é ativado na presença da interleucina 4 e do GATA3, ele vai se transformar num linfócito T auxiliar do tipo 2. Quando ele é ativado na presença da interleucina 6 e TGF-beta, ele vai usando a via de transcrição ROR gama-T, ele vai se transformar em T auxiliar do tipo 17. Então, reforçando, o linfócito T auxiliar do tipo 1, essa célula vai passar a produzir interferon, esse interferon vai ativar macrófago e produzir anticorpos da classe, particularmente da classe IgM e IgG, e vai matar patógenos que são intracelulares. Esse é o mecanismo de defesa do linfócito T auxiliar do tipo 1. Mas toda vez que eu tenho defesa, eu posso também desencadear doença. E algumas dessas doenças a gente vai discutir na aula com vocês, quando a gente
discutirem os mecanismos de agressão imunológica. Então, eles podem causar doenças autoimunes com danos ao tecido associado às infecções crônicas. Então, a gente vai discutir isso posteriormente com vocês. Então, a lesão da tuberculose, por exemplo, é uma infecção, uma lesão do tecido crônica causada pelo linfócito TCD4, que vai causar doença. Então, é uma resposta do tipo 4, causada pelo linfócito T auxiliar do tipo 1. Quando essas células eram linfócito T auxiliar do tipo 0, se transformou num T auxiliar do tipo 2, ela vai produzir, então, as citocinas, interleucina 4, 5 e 13, que vai ativar mastócitos, eosinófilos, estimular a produção de anticorpos IgE e ativar alternativamente o macrófago. A defesa destes linfócitos T auxiliar do tipo 2 são particularmente para os eumintos, e as alterações patogênicas que vão ocorrer são as doenças alérgicas, quando ele reconhece um alergeno, um antígeno que deveria estimular uma resposta TA1, passa a estimular uma resposta TA2, e ele passa a ter um quadro de asma, um quadro de alergia alimentar, que a gente vai discutir na aula de mecanismos de agressão imunológica com vocês. E o linfócito T auxiliar do tipo 17, ela vai estimular uma resposta inflamatória, ele vai produzir interleucina 17A, interleucina 17F e interleucina 22. Ela vai estimular a inflamação, principalmente de neutrófilos, vai fazer a defesa contra bactérias extracelulares e fungos e pode causar autoimunidade, órgãos específicos, em que essa parte a gente vai discutir em outra aula. Então, vamos entender agora. Então, aqui, ó, revisando. Célula a virgem capturou, apresentou para o macrófago, interleucina 12, patógeno intracelular. A via de transcrição, TBET. Interleucina 4, T auxiliar do tipo 2, a via de transcrição, GATA3, infecções por eumintos. Na presença de interleucina 6, 21, 1, 23, TGF-beta, a gente vai se transformar esse linfócito em T auxiliar do 17 e ele vai fazer a defesa contra patógenos extracelulares. E o último é o Treg na presença de TGF-beta, vai suprimir a resposta imune. De modo muito importante, uma resposta que foi induzida T auxiliar do tipo 1, ela inibe a resposta T auxiliar do tipo 2, ela inibe a resposta T auxiliar do tipo 1. Quando eu desencadeei uma resposta T auxiliar do tipo 2, ela inibe uma resposta T auxiliar do tipo 1 e inibe uma resposta T auxiliar do 17. Se eu estimulei uma 17, eu vou inibir a resposta dos outros dois. Então, quando eu tenho o desenvolvimento de uma, as outras são inibidas. Então, quando eu tenho TA1, eu inibo TA2, TA17. Quando eu tenho TA2, eu inibo TA1, TA17. E quando eu tenho a indução de uma resposta supressora, o Treg, ele está inibindo todas as outras, ele está parando a resposta imune, inibindo a resposta imune que foi estimulada. Então, eu tenho que haver indução, produção da defesa, e eu tenho que haver a supressão da resposta imune para que não cause doença. E aí o Treg tem um papel nessa parte de regular a produção depois que a defesa contra os micro-organismos foram eliminados. Vamos entender, então, até agora nós entendemos a resposta de linfócitos TCD4. Vamos entender agora como que ocorre a indução e as respostas de linfócitos TCD8. Então, o linfócito TCD8, como nós já vimos, é aquele linfócito que vai responder para o CPH de antígeno apresentado no CPH de classe 1. A indução também, como para o linfócito T auxiliar de tipo 1, vai ocorrer numa resposta, se a resposta for uma resposta primária, ela tem que ocorrer num órgão linfóide secundário. Então, da mesma maneira, vai ter que ocorrer uma resposta para linfócito TCD4 e uma resposta para linfócito TCD8 concomitantemente, porque o linfócito TCD4 vai ser auxiliar para o desenvolvimento do linfócito TCD8, particularmente
para a formação de memória e para auxiliar também para linfócito B e linfócito TCD8. Então, aquela célula foi capturada, uma célula dendrítica vai capturar aquele antígeno, aonde ele estiver com seu foco de origem, carregar para um órgão linfóide secundário. E o linfócito TCD8, então virgem, imaturo, vai entrar tanto pela corrente sanguínea quanto pelos vasos linfáticos. E nos órgãos linfóides secundários vai ocorrer a apresentação do antígeno por uma célula apresentadora de antígeno, por a molécula do CPH de classe 1, com o primeiro sinal e o segundo sinal, para um linfócito TCD8 virgem. E esse linfócito, então, vai ser ativado, se transformar num linfócito T citolítico. Esse linfócito T citolítico, que vai ser a célula efetora, que vai migrar de volta através da circulação sanguínea e vai encontrar a sua célula-alvo, por exemplo, um hepatócito infectado com vírus da hepatite, um linfócito B infectado com o vírus do Epstein-Barr, ele vai encontrar uma célula da pele infectada com o vírus do sarampo, então ele vai encontrar sua célula-alvo infectada com o vírus, esse vírus sendo apresentado na molécula de CPH de classe 2, ele vai passar um estímulo letal para matar essa célula infectada por aquele micro-organismo. Então, diferente do linfócito TCD4, o linfócito TCD8 mata aquela célula-alvo diretamente. Ele passa um estímulo letal para que essa célula morra. Então, essa célula, depois desse contato, esse linfócito T se afasta e essa célula foi programada para morrer. Então, ela é uma morte ativa determinada pelo linfócito T citolítico. Então, o linfócito TCD8 é quando ele está virgem, quando ele entrou em contato com o antígeno, ele entrou em multiplicação e diferenciação, ele passa a se chamar linfócito T citolítico, que é aquele que está matando uma célula-alvo onde ela estiver infectada com o vírus, que pode ser uma célula-alvo infectada com vírus, uma célula-alvo tumoral, por exemplo, e que vai ser destruída pelo linfócito T citolítico. Então, vamos entender um pouquinho melhor como que é o papel de ativação desse linfócito T citolítico. Então, o linfócito T CD4 está funcionando como auxiliar para a ativação desse linfócito citolítico através da produção de citocinas. Então, o linfócito T CD4 está produzindo citocinas que estão ajudando este linfócito T CD8 a se transformar num linfócito T citolítico. Então, ele tem que receber o primeiro sinal e o segundo sinal por uma célula apresentadora de antígeno. Aquele antígeno vai responder especificamente para aquele micro-organismo que está sendo receptor do linfócito T, vai responder especificamente para aquele micro-organismo. Ele tem que ter o primeiro sinal e o segundo sinal com as moléculas coestimulatórias e tem que ter as citocinas presentes no meio, produzidas pelo linfócito T auxiliar. Aí ele se transforma num linfócito T citolítico e vai em massa para a circulação sanguínea fazer a defesa contra aquele linfócito, aquela célula-alvo infectada com vírus ou uma célula tumoral. Alternativamente, esse papel de coestimulação pode ser feito quando o linfócito TCD4 ativou intensamente essa célula apresentadora de antígeno, pelo mesmo mecanismo que nós já discutimos anteriormente, do CD40 e do ligante do CD40, ela vai ativar essa célula, a célula dendrítica, e essa célula dendrítica vai passar a produzir citocinas que vão ajudar esse linfócito TCD8 a entrar em multiplicação e diferenciação, se transformando num linfócito T citolítico. Então, as citocinas aqui, que estão ajudando a diferenciação desse linfócito TCD8, são as produzidas pela própria célula apresentadora de antígeno. Então, numa situação de grande estímulo, essas células apresentadoras de antígeno podem produzir ativação do linfócito B diretamente, independente da presença do linfócito TCD4, no contato direto com o linfócito TCD4, das suas citocinas produzidas pelo linfócito TCD4. Mas o linfócito TCD4 ativou essa célula para que ela produzisse citocinas para ativar o linfócito TCD8. Então,
Então, quando tem ativação do linfócito B e ativação do linfócito TCD8, eu preciso ativar também o linfócito TCD4 para que ele produza citocinas que vão fazer a diferenciação desses linfócitos em linfócitos de B de memória e linfócitos T de memória. Se não tiver o auxílio do linfócito TCD4, eu não consigo fazer a resposta de memória do linfócito TCD8 e do linfócito B. Então, ele pode até responder para um determinado antígeno, mas não consegue fazer a resposta de memória. Então, eu preciso necessariamente estimular também um linfócito TCD4, mesmo que eu for uma resposta de anticorpos preferencial ou de linfócitos T citolíticos preferencial. E como o linfócito TCD8 executa seu mecanismo efetor, como que o linfócito T citolítico, ou seja, um linfócito TCD8 ativado, vai matar, vai lisar a célula-alvo. Ele pode ocorrer por lise ou por morte programada. Então, o lise é quando ele tem a ação direta por perfurinas. E a morte programada, quando ele produz moléculas como granzimas e FAS, ligante do FAS, que vai matar a célula-alvo, programando essa célula para morrer. Então, o linfócito T citolítico vai encontrar sua célula-alvo. Então, suponha aqui um hepatócito infectado com o vírus da hepatite. Esse antígeno do vírus da hepatite está sendo apresentado no CPH de classe 1, e o linfócito T citolítico, agora que já foi ativado lá no gânglio linfático, vai encontrar essa célula-alvo infectada com o vírus da hepatite. Então, ele vai receber o primeiro sinal pelo antígeno, a molécula do CD8 vai estar se ligando na molécula do CPH de classe 1, tem moléculas coestimulatórias, moléculas de aderência facilitando o contato entre esses dois, que é o ICAM e o LAF1, fazendo contato entre essas células. Então, ela fez a sinapse imunológica do linfócito T citolítico com a célula-alvo. Quando ocorre essa sinapse imunológica do contato direto e a interação entre essas moléculas da célula-alvo com o linfócito T citolítico, o linfócito TCD8 faz uma ligação e joga seus grânulos previamente formados, que são contendo perfurinas e granzimas, na célula-alvo. Ocorre o desacoplamento dentro dessas duas células e essa célula-alvo foi programada para morrer. Então, ocorre a morte da célula-alvo, que pode ser por lise e que pode ser por morte por apoptose. Então, vamos entender um pouquinho melhor esses mecanismos de morte pelo linfócito T citolítico. Então, o linfócito T citolítico encontrou com a célula-alvo, fez a sinapse imunológica, onde tem aquele contato, e aí, nessa sinapse, onde ocorreu a sinapse imunológica, ela vai jogar os seus grânulos, que já estavam previamente formados, contendo perfurinas ou granzimas, que vai induzir a morte da célula-alvo. Então, o linfócito T citolítico libera seu conteúdo granular na sinapse onde foi feita com a célula-alvo infectada com o vírus e joga as perfurinas e as granzimas na membrana da célula-alvo. A perfurina vai induzir poros na membrana da célula, e esses poros vão fazer com que entre água dentro da célula. A hora que a célula recebeu essa enxurrada de água lá dentro da célula, ela morre por lise. Então, ela vai arrebentar a célula, porque entrou água. A hora que fez buracos, então fez poros na membrana da célula-alvo. O outro mecanismo de morte, ela faz alguns poros na membrana da célula e joga granzima para dentro da célula. A granzima vai no citoplasma da célula, ela vai ativar caspases e as caspases vão programar essa célula-alvo para morrer. Então, é a morte por apoptose, pela ativação de caspases. E a outro mecanismo de morte é através da morte celular, mediada pela ligação do FAS e ligante de FAS. O FAS e o ligante de FAS induzem, então, a célula-alvo passa
tem que necessariamente expressar o FAS. Quando o linfócito foi ativado, ele passou a expressar o ligante do FAS, mas a célula-alvo só vai ser suscetível à morte pela ligação do FAS com seu ligante se ela estiver expressando o FAS. Então, aquelas células do nosso organismo que forem infectadas com vírus e tiverem a expressão de FAS, ela pode ser suscetível à morte pela ligação do FAS, ligante do FAS. Então, a ligação do FAS ativa também as caspases e faz a morte por apoptose da célula-alvo. Então, tem a morte por lise pelas perfurinas e a morte por apoptose pela ação das granzimas e da ligação do FAS com o ligante do FAS. Vai passar informação para dentro da célula para fazer a degradação do DNA e a morte por apoptose daquela célula-alvo. Então, aqui mostrando o linfócito T citolítico encontrou com a sua célula-alvo. Então, o primeiro sinal foi o reconhecimento do antígeno apresentado pela célula-alvo na molécula do CPH de classe 1 e a ligação da molécula do CPH, do CD8 no CPH de classe 1, a formação da sinapse entre essas duas membranas, esses grânulos com a presença de perfurinas e granzimas vão se localizar todo próximo a essa sinapse, onde está havendo contato da célula-alvo com o linfócito TCD8, e aí o linfócito TCD8 joga essas substâncias para a célula-alvo, desacopla, faz a dissociação com a célula-alvo, e a célula-alvo vai ser programada para morrer, ou por lise, se for por um mecanismo de perfurinas, ou por apoptose, se for por granzimas, ou FAS ligante de FAS. E esse linfócito TCD8 que dissociou da célula-alvo, ele vai recomeçar o processo de novo. Então, ele funciona como se fosse um matador em série. Ele mata uma célula-alvo infectada, pega outra célula-alvo infectada para matar, pega outra célula-alvo para matar, e nessa situação, ele mata muitas células infectadas. E muitas vezes o problema do paciente é pelo excesso de células-alvos destruídas que vai causar patologia, como nós conversamos com vocês, quando o paciente faz um quadro de hepatite fulminante. Ele mata tantos hepatócitos, destrói tantos hepatócitos, que o paciente pode evoluir para um quadro de hepatite fulminante. Ou então ele é um matador em série, ele fica matando todas as células-alvos infectadas com o vírus. Então, mostrando em mais detalhes aquela sinapse, então aqui é a célula-alvo, né? E aqui o linfócito TCD8, aqui embaixo é a célula-alvo, e aqui é o linfócito TCD8, o linfócito TCD8 jogando seus grânulos em cima da célula-alvo. E esses grânulos vão fazer poros na membrana, através da perfurina, e vão passar as granzimas para dentro dessa célula também. Então, a morte pode ser pela formação de poros ou por apoptose, quando ele estiver jogando as granzimas. Então, aqui é um corte de microscopia eletrônica, mostrando os poros que foram feitos na membrana de uma célula-alvo pela ação da perfurina. Então, estão milhares de poros na membrana dessa célula que foram formadas. Então, a célula linfócito T se afasta depois que ele formou esses poros na membrana. Então, ocorre um desequilíbrio hidroeletrolítico dentro da célula. A célula é muito mais concentrada e com isso ela migra a água para dentro da célula. E a hora que a água entrou em grande quantidade dentro dessa célula arrebenta e morre. Então, essa morte é quando ocorre desse jeito, quando é pela ação excessiva das perfurinas. Ou então, ele faz apenas alguns poros e, através desses poros, ele joga os granzimas que vão fazer a morte por apoptose. Então, a morte por lise, por perfurinas, é uma morte que vai estimular a resposta inflamatória no local. E a morte pela apoptose é uma morte que não tem resposta inflamatória, porque a célula-alvo vai morrer por apoptose. Então, ele vai fazer os grânulos, os corpos apoptóticos que vão ser fagocitados sem causar resposta inflamatória naquele local.
Aqui é uma microscopia eletrônica e microscopia de confocal, mostrando uma sinapse. Então, aqui o linfócito T citolítico e uma célula T citoalvo. Essas marcações em azul são os grânulos dos linfócitos do linfócito T citolítico, então cheios de perfurinas e granzimas. Então, mostrando aqui a conexão do linfócito T citolítico e com o linfócito T citolítico com uma célula-alvo, que pode ser uma célula infectada com vírus ou uma célula tumoral. Então, quando ele faz essa sinapse, ele joga seus grânulos nessa região onde está ocorrendo a sinapse. E vocês viram que as membranas ficam coladas, de modo que ela não joga essas perfurinas para fora daquele local onde está ocorrendo a sinapse. Então, é uma morte limpa. O linfócito T citolítico mata especificamente a célula-alvo, apresentando um antígeno para este linfócito T citolítico. Então, essa morte é específica, porque ele reconhece a célula-alvo pelo receptor do linfócito T, e vai matar somente essa célula-alvo que está expressando esse antígeno que está sendo reconhecido pelo linfócito T citolítico. E aqui os grânulos. É aqui mostrando, olha, uma célula-alvo uma célula-alvo, que aqui é uma célula tumoral, e aqui vários linfócitos T citolíticos fazendo a conexão. E os grânulos, né, que vão causar cheios de perfurinas, aqui próximos para serem jogados em cima dessa célula-alvo, como está mostrando aqui por microscopia por microscopia confocal. Aqui é microscopia eletrônica, aqui é microscopia confocal. E aqui mostrando uma célula-alvo, que é uma célula tumoral, e aqui é um linfócito TCD8. Então, a cinética dessa resposta, a célula-alvo migra em relação, o linfócito TCD8 migra em relação à célula-alvo, então ele caminha em relação à célula-alvo, faz o contato com a célula-alvo, pega os seus grânulos todos e jogam naquele local, e depois ela se afasta, esse linfócito T citolítico se afasta, e essa célula tumoral vai ser programada para morrer. Então, fazendo a morte ou por lise, se for perfurinas, ou por apoptose. E aqui, como que é a sequência dessa resposta com um linfócito T citolítico. Então, quando a gente tem uma infecção com vírus, esse em azul claro que está marcado aqui é a carga viral. Então, quando a gente entra em contato com o vírus, tem uma resposta com a multiplicação do vírus, uma produção de vírus em grande quantidade, e estimula, então, a primeira resposta que ocorre contra essas infecções virais é a produção do interferon não imune, que é o interferon alfa e beta, que é produzido por todas as células do nosso organismo. Então, a primeira defesa contra essa célula-alvo, essa infecção viral, é a produção do interferon não imune. A segunda linha de defesa contra essa infecção é a ativação das células NK. Mas você vê que, mesmo assim, continua havendo a replicação viral. E só vai diminuir a replicação de viral na hora que tiver a produção de linfócitos T citolíticos. Então, aqui, houve o aumento da produção de linfócitos T citolíticos e a diminuição da carga viral. E aí, os linfócitos T citolíticos matam aqueles vírus. A hora que a célula diminuiu, os linfócitos T regulatórios regulam essa infecção e voltam ao equilíbrio. E eu fico com uma população de linfócitos TCD8 de memória específica para esse antígeno numa quantidade bem menor. E a defesa contra o micro-organismo já foi eliminado pelos linfócitos T citolíticos. Então, como nós vimos na aula de hoje, nós vimos as respostas de linfócitos TCD4 e as respostas tanto como esse linfócito vai se transformar num linfócito efetor, e depois nós vimos como ocorre a resposta efetora desses linfócitos. Então, nós vimos dos linfócitos TCD4 as subpopulações de linfócito T auxiliar tipo 1, tipo 2 e T auxiliar 17, e depois nós vimos como que eles são ativados para se transformarem nessas subpopulações de linfócitos TCD4,
quais são os mecanismos de defesa que ocorrem contra esses micro-organismos, e depois nós entendemos como que o linfócito TCD8 induz uma resposta imune, como é feita a defesa pelo linfócito T citolítico. Bom, então, posteriormente, nas próximas aulas, nós vamos entender como que o linfócito é ativado. Então, nos vemos nas próximas aulas.